Uma criança serial killer de crianças. Conheçam o túmulo do Petizo Orejudo. Aqui é a Ivy do Tumultulos. Antes de assistir esse vídeo, não esquece de verificar se você já está inscrito aqui no nosso canal. Dias atrás, dois grandes apoiadores aqui do canal foram para o Ushuaia, na Argentina, e fizeram alguns vídeos do cemitério municipal para nós. E aí, no meio desses túmulos aí, tá o túmulo do Caetano Santos Godinho, um dos serial killers mais famosos e mais cruéis da Argentina. E é essa história que eu vim contar hoje. Caetano Santos Godinho nasceu em Buenos Aires em 1896. O ambiente em que ele cresceu não era lá muito saudável. O pai dele bebia muito e tinha demência causada por sífilis. E ele também batia muito na esposa e nos filhos. O próprio Caetano teve várias doenças não curadas durante a infância e foi muito negligenciado. E aí ele fugiu de casa. Aos 5 anos de idade ele já perambulava pelas ruas. Com quase 8 anos de idade ele cometeu o primeiro crime dele, uma agressão que por pouco não terminou em assassinato. Em setembro de 1904, ele encontrou Miguel de Paula, um menino de 2 anos, brincando na rua. E aí, ele persuadiu o Miguel a ir com ele até um terreno baldio. E lá, ele bateu muito no garotinho. Um policial que estava passando ali pela rua escutou os gritos do Miguel e interferiu, levando os dois para a delegacia. Mas, como os dois eram crianças, não aconteceu nada com o Caetano. Meses depois, ele encontrou a Ana Neri, de 18 meses, também ali pela frente da casa dela, e fez a mesma coisa, levou ela para um terreno baldio e bateu na cabeça dela com uma pedra. Mas, de novo, um policial que estava passando ali por perto interferiu e nada mais grave aconteceu. Em março de 1906, o Caetano, com 9 anos de idade, finalmente teve sucesso nas suas tentativas de homicídio. Ele levou a Maria Rosa, de 3 anos, para um terreno baldio, agrediu ela, depois asfixiou a menina e a enterrou viva. Só se soube do crime muitos anos depois porque ele confessou, porque até então era tratado como um desaparecimento. E o corpo nunca foi encontrado, porque no local onde era o terreno baldio foram construídos prédios. Com 11 anos, o Caetano começou a beber muito e acabou agredindo várias outras crianças ao longo de alguns meses. Aos 12 anos, por ordem de um juiz, foi enviado para a colônia Marcos Paz Menor e ficou lá por 3 anos. O Petizo Orejudo, ou Pequeno Orelhudo, como era conhecido ali pelo bairro, já tinha 15 anos quando voltou para as ruas depois de permanecer nessa colônia. E nessa época ele começou a colocar fogo, por diversão, em armazéns e galpões. E aí, quando ele foi questionado sobre isso, anos depois, ele disse que ele gostava de ver os bombeiros indo tentar resolver a situação e caindo no fogo. Ainda com 15 anos, ele cometeu outro assassinato, dessa vez de Arturo Laurara, de 13 anos. Ele estrangulou o Arturo com uma corda e esse crime também só foi descoberto como de autoria dele anos depois. Ainda nesse mesmo ano, ele tentou assassinar outras 3 crianças, mas acabou se livrando, inventando várias desculpas. É até meio difícil de entender como as desculpas dele colavam, mas talvez é porque ele ainda era uma criança na teoria, né?
Em 3 de dezembro de 1912, ele finalmente comete o crime que o faria ser pego. Na manhã daquele dia, ele levou o Gesualdo Giordano, de 3 anos, para um terreno. Lá, ele estrangulou o menino com um barbante e terminou com a vida dele, pregando a cabeça dele com um martelo. Quando ele estava saindo do local, ele acabou topando com o pai do Gesualdo procurando o filho. E naquela mesma noite, o Caetano foi ao velório do garotinho. E mais tarde, ele disse para a polícia que ele foi porque ele queria ver se o prego ainda estava na cabeça dele. Pausa para uma observação. Eu só percebi isso agora quando eu estava editando o vídeo. Até coloquei em câmera lenta para ver se vocês percebem também. De cara eu tinha visto que tinha tipo uma sujeira ali ao lado esquerdo do túmulo dele. Quando eu olhei mais atentamente, são pregos. Alguém deixou pregos em cima do túmulo do Petiso Orelhudo em forma de homenagem, porque ele pregou a cabeça do Gesualdo. Só que o pai do Gesualdo reconheceu o Caetano no velório e ficou desconfiado. Então ele denunciou e no dia seguinte o Caetano foi preso pela polícia e no bolso dele foi encontrado o mesmo tipo de barbante que estava no pescoço do Gesualdo. Durante o processo, depois que ele foi preso, um psiquiatra forense perguntou para ele se ele não sentia remorso e ele não entendeu a pergunta. Em novembro de 1914, um juiz absolveu o Caetano, mesmo ele tendo matado 4 pessoas, incendiado 7 galpões e tentado homicídio por várias outras vezes. O que aconteceu foi que o juiz considerou ele criminalmente irresponsável, mas ordenou que ele fosse internado pelo perigo que ele representava para a sociedade. Ele foi parar na enfermaria do Hospital Mercedes, onde tentou matar 2 funcionários e tentou fugir. Ele foi transferido para a Penitenciária Nacional da Rua Las Heras, onde ficou até 1993, até ser transferido para a prisão do Ushuaia, a prisão do fim do mundo. Lá ele faleceu 21 anos depois, em circunstâncias confusas, oficialmente uma hemorragia interna. Essa era a versão oficial, mas nos corredores da prisão corria a versão de que ele sofreu hemorragia interna depois de levar uma surra dos outros presos, porque ele tinha estrangulado e matado o gatinho de estimação deles. Ele foi enterrado no cemitério da prisão, mas dizem que o túmulo dele foi profanado e que os restos mortais dele sumiram. Quando o cemitério da prisão foi destruído, foi feito um novo túmulo para ele no cemitério municipal de Ushuaia. Resta saber se os restos mortais dele estão ali mesmo ou se é apenas um túmulo simbólico. O que vocês acham? Deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam a história do Caetano e se vocês conhecem outras histórias semelhantes de crianças serial killers. Conheçam o túmulo do Petiso Orelhudo. Foi porque ele queria ver se o prego